Teve convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira nessa segunda-feira e nós vamos contar aqui para vocês quais jogadores foram chamados e se teve atleta do Flamengo. A gente vai falar também sobre o presidente da CBF respondendo ao Flamengo sobre a mudança no calendário do Campeonato Brasileiro, algo que a gente vem comentando aí nos últimos vídeos, que deixou o Flamengo revoltado nos bastidores, e o presidente da CBF respondeu. E a gente vai trazer aqui as declarações. E tem também uma marca impressionante que a torcida do Flamengo vai ter, na verdade, no jogo contra o Vitória nessa segunda-feira. Olha, eu vou te falar, que torcida é essa? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vou trazer aqui duas informações envolvendo dois clubes aqui do futebol brasileiro que eu trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia junto ao Volta Redonda por empréstimo com obrigação de compra de $1 milhão através de uma meta. O jogador já foi liberado para se apresentar ao alvinegro. Eu tive acesso ao acordo entre Botafogo e Volta Redonda. O Gabriel Bahia vai renovar com Voltaço até março de 2027 para poder ser emprestado ao Botafogo até março de 2026. Se Gabriel Bahia jogar 1.000 minutos até o fim do estadual de 2026, o Botafogo é obrigado a comprar o zagueiro por $1 milhão, que na cotação de hoje dá 5,4 milhões de reais. Gabriel Bahia tem 26 anos, está no Volta Redonda desde 2023. E o Vasco fez uma proposta por um zagueiro que está no Pumas, do México. Trata-se de Nathan Silva, jogador de 28 anos. O Vasco oferece $5 milhões, 27 milhões de reais na cotação de hoje, parcelados em 3 vezes. A primeira à vista e as outras duas alguns meses depois, que seria ajustado entre os clubes. O Pumas é dono de 70%, o Atlético Mineiro é dono de 20%, e o jogador é dono de 10% dele mesmo. Então, fica aí as informações que a gente trouxe com exclusividade nas outras redes sociais. Sobre o Flamengo, galera, mais de 100 mil pessoas no Maracanã em 2 dias. A torcida do Flamengo fará algo que chama muita atenção. Em um espaço de 2 dias, os rubro-negros colocarão mais de 100 mil pessoas no Maracanã, sendo um jogo de sub-20, que foi sábado, 4h30 da tarde, e o outro do profissional numa segunda-feira às 9 horas da noite, que é hoje. No sábado do Mundial Sub-20 foram 45.656 pessoas. Nesta segunda contra o Vitória já são mais de 51 mil ingressos vendidos e 57 mil emitidos. A diferença de vendido para emitido por exemplo, emitido é cortesia, camarote, enfim, essas coisas aí que vocês já sabem. Aí eu pergunto para vocês, que torcida é essa? Poucos clubes conseguem fazer isso. Poucos mesmo. Arrisco a dizer que o Corinthians talvez fizesse isso, porque a torcida do Corinthians eu respeito demais, falo mesmo. São Paulo é uma torcida que vai firme também. Palmeiras, talvez. Enfim, fica aí, ó. Palmas para os rubro-negros, hein? Porque não é fácil. Em um jogo de sub-20, no sábado, 4h30 da tarde, um solzão danado aqui no Rio de Janeiro, pleno inverno. E numa segunda, 9 da noite, esse para mim é o pior de todos, segunda-feira, 9 horas da noite, vou te falar, o cara tem que gostar muito do Mengão. Parabéns para todos vocês que vão ao Maracanã. E tem gente que vai nos dois, hein? Inclusive, alô Camila, minha amiga, ela vai nos dois. A lista de convocados de Ancelotti para a seleção brasileira. Goleiros, Alisson, Bento, Hugo Souza, do Corinthians, que é cria do Flamengo, inclusive. Zagueiros, defensores, laterais. Alexandro, do Lille, muito bom jogador, passou pela base do Flamengo, inclusive. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Caio Henrique, do Mônaco. Douglas Santos, Zenit. Wanderson, Mônaco. Wesley, cria do Flamengo, foi vendido recentemente à Roma. Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que passou recentemente pelo Flamengo. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, PSG. Meias, Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimarães, Newcastle. Casimiro, Manchester United. Joeliton, Newcastle. Inclusive Joeliton, no jogo de hoje da convocação, saiu com dores musculares, a ver se tem alguma contusão. E Lucas Paquetá, do West Ham, está de volta à seleção brasileira, cria do Flamengo, inclusive. Para mim,
ainda bem que ele está liberado, e eu acho que ele volta para a seleção justamente por ter se livrado daquela acusação. Estevão, do Chelsea, atacante, Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, João Pedro, Chelsea, Caio Jorge, Cruzeiro, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham. Então tá aí a lista. O que me chama a atenção, Luiz Henrique do Zenit está de volta à seleção brasileira. E o Gerson. Se o Luiz Henrique foi chamado, o Gerson tem que ser chamado. Nananina não. Pega os números do Gerson, joga pouco, não está tendo muita minutagem, não faz o menor sentido chamar o Gerson nesse momento. O Luiz Henrique sim está jogando lá no Zenit, sendo muito bem aproveitado. E aí o Ancelotti na coletiva foi questionado sobre por que não chamou o Neymar, por que não chamou o Rodrigo do Real Madrid, jogador que ele conhece bastante, inclusive, se ele conversou com os jogadores para poder explicar a não convocação, e para mim foi a melhor resposta de todas na entrevista coletiva. Abre aspas, eu não preciso falar com eles para explicar nada. Se eles, no caso Neymar e Rodrigo, quiserem saber algo, tem meu telefone, podem me ligar. Rodrigo tem meu telefone. Neymar não sei, mas creio que sim. Fecha aspas. A melhor resposta de Ancelotti, com certeza, na coletiva dessa convocação. O treinador da seleção brasileira, na minha concepção, não tem que ficar ligando para jogador para justificar uma não convocação. Não estamos falando de crianças, tá? São adultos. Um não joga no Real Madrid, ou joga muito pouco, que é o caso do Rodrigo, por falta de oportunidade, se é culpa dele ou não, é uma outra história. O outro, no caso, o Neymar, não consegue ter uma boa sequência no futebol brasileiro. Detalhe, Ancelotti conhece os dois, não precisa ficar chamando para conhecer jogador de perto. Tá certo, Ancelotti, a gente tem que parar com essa historinha de ficar mimando o jogador, olha, eu vou te ligar porque eu não te chamei por... Não! Eles sabem porque eles não foram chamados, porque eles não estão jogando. O Neymar, ainda mais, pior ainda. Gente, o Neymar faz um joguinho bom contra o Juventude, a pior defesa do futebol brasileiro. Todo mundo já fala, pronto, tem que chamar, o craque voltou. Se o Neymar faz o gol que o Matheus Pereira fez esse final de semana, com a camisa do Cruzeiro contra o Internacional, era programa falando o dia inteiro, durante 4 dias, Neymar. Ninguém está falando do Matheus Pereira, que poderia ser chamado para essa lista aqui, não seria nenhum absurdo. Está jogando bola, está indo bem com a camisa do Cruzeiro. O Neymar, ele não tem que ficar recebendo ligação de treinador de seleção brasileira para ouvir por que ele não foi chamado. Ele sabe por que ele não foi chamado. Primeiro que, segundo a imprensa, ele está com edema. O que me relataram internamente na CBF é que um edema não é lesão. Se ele foi chamado ou não por conta desse edema, a gente não sabe. Eu acho que ele já não seria chamado mesmo, mas aí é achismo da minha parte. Até pela resposta do Ancelotti aqui. Dito isso, parabéns ao Ancelotti, não só pela resposta em relação a Neymar e Rodrigo, mas também pela evolução dele com a língua portuguesa. Eu bato palma para profissionais que vão para outros países e se esforçam para aprender a língua do país. Vou dar um exemplo aqui, Joel Santana, todo mundo debochava dele, mas eu achava maneiro demais a atitude dele em querer falar inglês. Se era um inglês ruim, se era um inglês que ninguém entendia, pelo menos ele tentava. Maneiro demais, palmas, é isso. E o Ancelotti está tentando e mostrou evolução. Pior é o profissional que vai morar no país, tem jogador aí... que inclusive não está nessa lista, que morou já na França, não sabe falar francês, sabe? Enfim, vocês entenderam muito bem. Morou em Barcelona, não sabe falar espanhol. O John Textor, dono da SAF do Botafogo, eu acho que o cara poderia fazer um esforço para aprender a língua portuguesa. Parabéns ao Ancelotti. E para finalizar nosso vídeo, por falar em falar bem, o presidente da CBF falou muito bem quando foi questionado sobre a mudança no calendário do futebol brasileiro. E, na minha concepção, mandou uma, não vou nem dizer indireta, uma direta para o Flamengo. Depois da coletiva do Ancelotti, ele falou, abre aspas, na verdade, o favorecimento é para o futebol brasileiro. Vimos uma possibilidade de ajustar nossas datas e de conseguirmos terminar o Campeonato Brasileiro nesse ano.
Acredito que essa foi a decisão mais correta. Essa decisão não foi para beneficiar A ou B, mas sim o futebol brasileiro, fecha aspas. Então por que, Sami Chaldi, você ligou para o Flamengo para saber a opinião do Flamengo? Fizesse logo, ué. O Flamengo foi contra. Se o Flamengo foi contra, por que você mudou? Não faz sentido. Eu sou a favor de fazer mudanças no calendário dessa forma, durante a temporada, quando todos os clubes aceitam. Quando tem um contra, eu já não sou a favor dessa mudança. O que aconteceu no passado, por exemplo, eu fui contra também. Esse ano, contra também. Achei errado. Enfim, fica aí o vídeo para vocês. Agora, partiu, jogo do Flamengo, Flamengo vitória. Vou arriscar um placar, hein? 4-0 Flamengo. Tamo junto e fui! É isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos que eu trouxe aí para vocês aí, tá? E peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Conto muito com vocês, galera. Vamos que vamos, tá? E tem hoje o pós-jogo, hein? Tá, vamos lá. Acreditando na vitória hoje.